Boa noite, Lúcia. Boa noite, Bombeiro, Maria. Boa noite, Bela. Boa noite, Luísa. Vocês estão me ouvindo? Obrigada. Então o som está funcionando. Vamos então dar início ao nosso estudo da Revista Espírita. E hoje a gente está falando de um assunto assim, bem complicadinho, meio trágico, mas que é importante, né, a gente ter esse conhecimento, porque serve de base para nos orientarmos. Mas antes vamos à leitura do nosso Evangelho. E eu abri aqui no capítulo 18, capítulo 18. Muitos chamados e poucos os escolhidos. E o item é o item 5, que vem fazendo um comentário a respeito de uma passagem lá do Evangelho de Mateus, que fala da porta estreita. Então, lá no Evangelho, Jesus nos diz assim: entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. O caminho que a ela conduz é espaçoso, e existem muitos que entram por ela. Como é pequena a porta da vida, como é estreito o caminho que a ela conduz, e como são poucos os que o encontram. Está em Mateus, capítulo 7. E Kardec comenta para nós, com a orientação dos espíritos, né? E ele diz assim no item 5: a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e porque é maior o número dos que frequentam o caminho do mal. A da salvação é estreita, porque o homem que quer atravessá-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer suas más tendências, e poucos são os que a isso se submetem. É o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, que, sendo a Terra um mundo de expiações, nela existe o domínio do mal. Quando ela se transformar, o caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, portanto, devem ser entendidas em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se esse tivesse que ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente destinado a imensa maioria das suas criaturas à perdição, suposição inadmissível, desde que se reconhece que Deus é todo justiça, todo bondade. Mas de que faltas esta humanidade se teria tornado culpada para merecer uma sorte tão triste? No seu presente e no seu futuro, na sua totalidade, ela estivesse relegada à terra, e se a alma não tivesse tido outras existências. Por que tantas dificuldades colocadas em seu caminho? Por que essa porta tão estreita que só a poucos é permitido transpor, se a sorte da alma é fixada para sempre após a morte? É assim que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, a luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro são solidários com o passado. Só então pode-se compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. É uma mensagem bonita, né? Uma mensagem como todas elas, né? Mas não é bem até uma mensagem, é um comentário em relação ao texto, mas que nos fortifica muito, né? Que nos coloca assim, nos dá ânimo para continuarmos esta nossa caminhada aqui, enfrentando essas dificuldades, pois sabemos que se enfrentarmos, né, com
de acordo com o que manda a lei, com o que Jesus nos ensinou, nós temos aí um futuro feliz pela frente. É um futuro maravilhoso que nos espera. E o mais bonito e o mais estimulante disso tudo é que nós sabemos que Deus vai nos dar quantas oportunidades forem necessárias para que a gente possa se transformar, se modificar e se tornar espíritos realmente perfeitos, né? Isso é muito bom e gratificante para todos nós e fortalecedor, nos anima, né? Vamos então fazer a nossa prece. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, amigos e benfeitores que sustentam o nosso trabalho. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em Teu nome, para darmos continuidade a esse estudo desta revista espírita, que tantas informações importantes vem nos trazendo para que possamos entender, compreender, meditar, refletir sobre nossos atos, sobre nossas atitudes e assim, Senhor, podermos fazer as escolhas corretas, para que esta nossa caminhada seja feita o mais breve possível, o mais rápido possível. Nós te pedimos, Senhor, fortaleça nossos propósitos, fortaleça a nossa vontade de estar aqui dizendo sim ao teu chamado, de estar aqui buscando o conhecimento como tu nos ensinaste, para que possamos nos libertarmos e realmente chegarmos à felicidade. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso destino. E aqui estamos, Senhor, para cumpri-lo. Assim, Mestre querido, que seja em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo em nome de Deus, que nós te pedimos permissão para iniciarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Muito boa noite, Miguel, seja bem-vindo. Meus amigos, hoje nós vamos falar de um assunto que está lá na Revista Espírita de 1858, sempre falo errado, que no mês de junho, onde Kardec vem fazendo sobre o título de Conversas Familiares de Além-Túmulo, ele vem colocando aqui várias situações. E hoje ficou destinado para nosso estudo esse que é do suicida de Samaritana. Essa passagem, esse mesmo companheiro aqui, essa mesma situação, ela está lá no livro Céu e Inferno, na segunda parte do capítulo 5, onde Kardec fez evocações ali de vários suicidas, tá? Então, mas só que ali está um pouquinho resumido. Aqui ele vem detalhando mais, aqui está mais detalhado a situação aqui do companheiro. Na realidade, esse exemplo aqui vem mostrando para nós, no final, até através do comentário aqui do nosso irmão São Luís, né, do nosso irmão Luís, que sempre está aqui orientando esse trabalho, ele vem, o Kardec, creio eu, tenha colocado isso aqui com o objetivo de mostrar, mas não em função do tipo de morte, né, que é o suicídio, que todos nós já sabemos que o suicídio não deixa boa coisa para quem o pratica, né? A criatura morre, pensa que vai morrer e acaba não morrendo, que é o que mostra aqui o companheiro para nós. Mas ele vem frisando muito aqui do que está sentindo, das sensações que ele continua sentindo. E aí a gente vai entender aqui várias situações, vários casos que podem acontecer, né? Então, o fato simplesmente de você acabar com a sua vida, né, você matar o seu corpo, não vai lhe dar a sensação de morte. Não vai lhe dar a sensação de que tenha acabado realmente a vida. Por isso que, aí a gente pode dizer que todas as religiões, né, a maioria pelo menos, preza por isso, né, condena o suicídio. Porque não é solução para nada. Ao contrário, suicídio é sinônimo de aumento de problema. É isso aí, né, Luiz?
é aumento de problema. Normalmente quem pratica esse ato é porque está querendo se livrar de determinados problemas aqui na Terra, como é o caso aqui desse companheiro. Mas ao cometer esse ato, o que o espírito vai encontrar? Mais problemas ainda. Além daqueles que ele deixou, não é? E aí vai encontrar uma situação terrível pela frente para poder ainda ter que resolver e solucionar. Então é o caso de hoje aqui que vem falando para nós esse companheiro lá da Samaritana. Samaritana era uma espécie assim de hospedagem que existia na época lá na França, né, onde as pessoas iam para descansar, para tomar um banho. Mais ou menos isso é por aí. Então ele diz assim para nós: recentemente os jornais relataram o seguinte fato. Ontem, 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos e decentemente trajado apresentou-se no estabelecimento da Samaritana em Paris e mandou que lhe preparassem um banho. Decorridas cerca de 2 horas, o empregado de serviço, admirado pelo silêncio do freguês, resolveu entrar no seu gabinete a fim de verificar o que ocorria. Deparou-se-lhe então um quadro horroroso. O infeliz degolara-se com uma navalha e todo o seu sangue misturava-se à água da banheira. E como a identidade do suicida não pôde ser averiguada, foi o cadáver removido para o necrotério. Né? Coisa triste. Pensamos que poderíamos aurir um ensinamento útil à nossa instrução da conversa com o espírito desse homem. Então, evocamo-lo, pois, no dia 13 de abril, consequentemente 6 dias apenas depois da sua morte. E aí a gente também já fica até admirado, né? Como pode um espírito, cometendo um ato desse, né? Não é um ato positivo, um ato negativíssimo, poder ser evocado a 6 dias após a sua morte. Então aqui a gente tem o primeiro ensinamento de que as coisas acontecem não de acordo com a nossa vontade, mas com a necessidade e com a vontade da espiritualidade superior. Se ela percebe que aquele ato ali é útil, ela deixa que aconteça. Então houve a evocação e o espírito veio. Mas ele não veio por conta própria, nem veio sozinho. Aqui vem a explicação. Então, a evocação dos membros lá da Sociedade de Paris, dizendo assim: rogo a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito do indivíduo que se suicidou no dia 7 de abril de 1858, nos banhos da Samaritana, que se comunique conosco. Você vê que ele não sabe nem o nome. E veio a resposta: espere. Após alguns segundos, ei-lo aqui. Então vocês vejam que não foi o espírito que respondeu. E aí vem a explicação, uma observação interessante. Para compreender essa resposta, é preciso saber que geralmente há um espírito familiar do médium ou da família em todas as reuniões regulares, que está sempre presente sem que se o precise chamar. Então vejam bem como é que as coisas na espiritualidade são muito bem organizadas. Numa reunião dessa, onde o objetivo seria a evocação para esclarecimentos, não estão ali sozinhos os médiuns, nem somente os seus guias. Existem espíritos trabalhadores nessa área, espíritos que têm essa função, ou seja, trazer esses companheiros que estão sendo evocados, se for
permitido e se for necessário, se tiver uma utilidade, então eles trazem esses companheiros que sozinhos não iam entender, nem escutar evocação nenhuma, né? Então ele continua dizendo para nós, é ele, esse espírito amigo, né, familiar, quem faz virem os espíritos que são evocados. E conforme seja mais ou menos elevado, ele próprio serve como mensageiro ou dá ordem aos espíritos que lhe são inferiores, né? Então, quando a gente estava estudando aqui, nós nos lembramos de uma situação que ocorreu na nossa casa espírita. Aqui na nossa casa espírita, às segundas-feiras, não no Leon Denis. No Leon Denis a reunião foi essa aí que nós acabamos de assistir. Mas no Centro Espírita Antônio de Aquino, que é uma casa ligada ao Leon Denis, onde nós temos a obra social Antônio de Aquino, que pertence ao Centro Espírita Leon Denis, toda segunda-feira nós temos uma reunião para amparo, homenagem aos nossos entes queridos que já se foram. E sempre, né, após a reunião, é uma palestra, um estudo, faz-se uma prece ali, homenageando. E nós sabemos que todas as pessoas que são lembradas e que os seus entes queridos encarnados estão ali naquela reunião, eles são trazidos para receber aquele conforto, para receber aquele amparo, como aconteceu nessa agora que acabou de terminar aí, lá no Centro Espírita Leon Denis, que é uma reunião destinada para isso também. E normalmente, aqui no Antônio de Aquino, há uma comunicação de um desses companheiros que vem. Mas muitas das vezes, o ente querido daquele companheiro que está ali, o pai, a mãe, um filho, uma filha, um amigo, seja lá quem for, ele não está em condições ainda, não sabe, ou qualquer razão que seja, não permite que ele faça diretamente a comunicação através do médium. Mas nós sabemos que existem ali os espíritos trabalhadores da casa responsável por isso. Então houve uma situação que uma companheira nossa desencarnou, ela desencarnou de uma doença respiratória, então ela, nos seus últimos dias, ela estava assim com muita dificuldade mesmo de respirar já, não conseguindo nem falar mais. E desencarnou. E o tempo que ela veio trazer, um tempo logo após, ela veio dar notícias, né? Inclusive ela era uma das trabalhadoras antigas da nossa casa. E ela não podia ainda falar. Ela ainda não tinha restabelecido as suas funções, os seus órgãos, né? Na parte respiratória. E aí a gente vai até ver daqui a pouco como é esse processo. Então ela não podia falar diretamente com o médium. O que acontecia? Então nós tínhamos um companheiro, um espírito que falava com o médium transmitia a situação e o recado que a companheira queria passar. Então é para a gente ver que as coisas na espiritualidade, elas não estão assim soltas. Não é como a gente aqui, né? Porque nós somos a desorganização constante. Lá é tudo muito bem organizado, tudo muito bem preparado. Então os espíritos sabem que vão acontecer aquela reunião. Toda terceira, segunda-feira existe aquela reunião. Então tem aquele grupo de espíritos que estarão ali preparados para amparar, para ajudar aqueles companheiros que vão lá, entes queridos desencarnados, que são trazidos para receberem aquele consolo. Então é uma reunião muito bonita, né? Uma experiência muito bonita que a gente tem, porque já tivemos assim comunicações emocionantes de filhas trazendo mensagem para mães, de filhos, de companheiros, de maridos, de esposas, e é reconfortante, né? A gente ali conversar, escutar um ente querido seu que já não está mais aqui no mundo dos encarnados, e você confirmar ali aquilo que a doutrina vem nos colocando, que ele está vivo, que ele continua vivo, que a morte não existe. Então essa explicação aqui de Kardec em relação a essa resposta aqui, que
Não, a primeira resposta não foi o suicida quem deu, né? Então a gente sabe que foi um espírito. Normalmente aqui nos casos de Kardec, a gente sabe que é São Luís, como ele coloca aqui, ó, quando nossas reuniões têm por intérprete a senhorita Irmã-se Dufour, é sempre o espírito de São Luís que de boa vontade se encarrega dessa tarefa. Quer dizer, quando a médium, né, geralmente quando a médium era a senhorita Irmã-se, era São Luís, que era um dos seus mentores, que participavam e traziam a resposta. A partir de agora, então, eles já vão se dirigir diretamente ao espírito. E aí Kardec pergunta: onde vos achais hoje? E o espírito responde a Kardec: não sei, dizei-mo. Quer dizer, ele não sabia onde estava e pedia: dizei-me onde estou. Ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Estava completamente perdido. E aí Kardec responde: estás na Galeria Valois, Palais Royal, número 35, numa reunião de pessoas que estudam o Espiritismo e que são benévolas para convosco. Não é? E aí ele diz: dizei-me se vivo, eu sufoco no caixão. Quer dizer, dizei-me se estou vivo, porque eu estou aqui dentro do caixão. Então olha a situação que esse companheiro se encontrava. Ele não tinha percebido que tinha morrido e estava ali vivenciando toda a experiência de estar fechado dentro de um caixão como defunto. Olha só, imaginem que sofrimento, que desespero, né, para o companheiro. E aí Kardec pergunta, né, quem vos impeliu a vir aqui? E ele responde: sinto-me aliviado. E Kardec continua: essa é a grande dor dos suicidas. Luiz, verdade, você colocou muito bem aí, exatamente. É a decepção maior que eles têm de não terem morrido, né? Cometem o ato, ficam desesperados e percebem que aquele ato não acabou com a vida. Não resolveu os problemas, não ficou livre dos problemas que tinha e ainda conseguiu outros mais. Porque imagina a criatura no desespero que se encontrava quando vivo, para cometer um ato desse, estava desesperado. Não é? E aí agora, além do desespero anterior, ainda tem esse desespero dessa situação de estar se sentindo ali, se vendo vivo dentro daquele caixão fechado. Imagine. E aí Kardec pergunta: qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? Aí ele ainda pergunta, veja só: morto? Eu? Não. Que habito o meu corpo. Não sabeis como sofro, sufoco-me. Oxalá que mão compassiva me aniquilasse de vez. Quer dizer, ele estava sem noção nenhuma da sua situação de morto. E sentindo todas as sensações da situação que encontrava seu corpo naquele momento. Ou seja, preso ainda dentro de um caixão. 6 dias, né? E ele vai dizer mais aqui adiante, ele sentindo ali os vermes já trabalhando no seu corpo. E aí nós temos uma observação de Kardec que diz: sua alma, posto que separada do corpo, está ainda completamente imersa no que poderia chamar-se o turbilhão da matéria corporal. Vivazes lhes são as ideias terrenas, a ponto de se acreditar encarnado. Gente, quer castigo pior do que esse? Não há necessidade de ir para lugar nenhum terrível, como a gente sabe, né? Vale do suicida, que a criatura vai sofrer isso, vai sofrer aquilo, não precisa mais nada, só isso aqui já é um sofrimento terrível. Vocês imaginem, a gente desencarna, morre e continua vivo, sentindo as sensações do que está passando no corpo, ou seja, preso, abafado, sufocado dentro de um caixão. Nossa, isso deve ser terrível, né? Dentro de um caixão e ainda
sofrendo ali aquelas sensações dos vermes já ruminando lá o seu corpo. É triste, né, meus irmãos? É triste. É por isso que a doutrina nos pede que a gente ore muito por esses companheiros que cometem esses atos assim, indignos, né? A misericórdia de Deus, Leninha, a misericórdia e o amor de Deus está na oportunidade que ele vai ter de reconhecer o ato que ele cometeu indigno e vai ter o apoio, o amparo, basta que ele se liberte desse sofrimento, que ele veja que ao lado dele tem irmãos que estão ali para socorrê-lo, ninguém fica desamparado. O problema é que a gente não vê. Não precisa nem muito. Nós mesmos aqui, encarnados, quando estamos diante de um problema que nos machuca, que nos dói, que nos faz sofrer muito, a gente fica cego. As pessoas estão ao nosso lado querendo nos ajudar e a gente não compreende, a gente não percebe, porque a gente fica cego pelo sofrimento. É o companheiro. A situação dele ali, ele estava tão preocupado com os problemas que tinha, mas de ficar livre de uma maneira tão fácil, porque pensar assim, não, é fácil, porque eu morro, fico livre dos problemas. E não é assim, porque a morte não existe. Então a misericórdia divina vem no momento em que espíritos socorro... O socorro já começou, minha amiga. Olha só, ele foi evocado e com 6 dias de desencarnado ele foi levado a essa reunião ali onde vai ser orientado. Essa é a misericórdia de Deus. Esse é o amor de Deus para com todos nós. Ele não nos abandona nunca, por mais indigno que tenha sido o nosso ato, por mais terríveis que tenham sido quaisquer atos que tenhamos cometidos, a misericórdia divina sempre se faz presente de uma maneira ou de outra. E ela já está aqui, quando ele está sendo aqui amparado. Olha a continuação das perguntas. Kardec diz a ele: por que não esses indícios que pudessem tornar-vos reconhecível? Estou abandonado. Fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. Então, olha só, ele já está começando aí a compreender a besteira que fez. E a partir do momento que ele comece a entender e entre no processo de arrependimento, a ajuda já está ali ao lado dele. E aí Kardec pergunta: tendes ainda os mesmos motivos para ficar incógnitos? Porque ele não dá o nome de jeito nenhum. Ele diz: sim, não revolvais com ferro candente a ferida que sangra. Ele não quer se identificar, porque a situação que o levou a cometer aquele suicídio é uma situação terrível. Mas ele se encontra no momento numa situação mais terrível ainda. E ele diz, Kardec pergunta: podereis dar-vos o vosso nome, idade, profissão e domicílio? E ele diz: absolutamente não. Kardec, quando pergunta, quando eles fazem, os diretores de mesa, quando fazem esse tipo de pergunta aos espíritos, não é com a intenção de querer saber quem era na realidade, mas com a intenção do amparo, do direcionamento das vibrações até para a família, porque a família dessa criatura também deve estar em sofrimento. Ele vai dizer aqui, deve estar em sofrimento também diante dessa situação. Mas ele está ali, irredutível. Não. Quer dizer, a gente percebe que ainda é o orgulho que está ali muito forte. Não quero me identificar. E a gente sabe que na situação é por vergonha. É o orgulho que não permite. E ele diz assim: tinhas família, mulher, filhos? E ele responde: eu era um desprezado, ninguém me amava. Né? Essa é sempre a desculpa daqueles que estão numa situação dessa. Né? A gente sempre tem desculpas para os nossos atos. Eu era um desprezado, ninguém me amava, eu sou a vítima do mundo, ninguém me ama, ninguém me quer, todos me abandonam. Mas por quê?
né? E a pergunta seguinte aqui, que Kardec faz. Uma pessoa que é abandonada por todos, que a família despreza, por que será? Será que essa família é tão ruim assim? Uma família inteira? E aí ele diz, e Kardec pergunta isso, né? E que fizestes para ser assim repudiado? Um homem bom, um homem de bem, seria repudiado pela família? E ele responde, quantos o são como eu? Olha como é que as evasivas. Ele não vai direto ao que Kardec perguntou, mas ele vem lá, ó, quantos o são eu? Um homem pode viver abandonado no seio da família quando ninguém o preza. É sempre desculpas que nós arrumamos, Luíse. É isso aí. Até a gente cair em si e ver que não adianta, que tem que ser sincero consigo mesmo, a gente fica sofrendo. Porque olha só, porque muitos são abandonados, então ele também é. E a culpa é de quem abandona, não de quem é o abandonado. Não é? Então é aquela velha história. Se um não se dá com 10 pessoas e as outras 10 pessoas se entendem bem, quem é que é o errado? É esse um, é o caso aqui. Né? Uma família jamais repudiaria, jamais abandonaria uma pessoa do bem. E a gente percebe aqui pelo tom das respostas dele, como ele era uma criatura ainda muito orgulhosa. Pois é, esse é o nosso mal. Mas o que faz isso? É o orgulho. É por isso que todas as perguntas, né, a gente vê nos trabalhos que a gente faz nas casas espíritas de atendimento a esse tipo de espírito, esse tipo de trabalho, desculpem, atendendo a esses espíritos, a gente percebe que a dor toda, você vai lá, ele está reclamando do sofrimento físico, está reclamando da dor moral, está reclamando de tudo, mas quando a gente começa a ir lá procurar a causa da dor, vai bater sempre em cima do orgulho. Porque é o caso dele aqui. Ele não admite ainda que cometeu um erro. Está sendo amparado, foi trazido para um atendimento, para esclarecer, mas você vê como que ele está irredutível. Por quê? Por conta do orgulho. É por isso que lá no Livro dos Espíritos, a questão que fala para nós lá, né? Qual é o maior entrave ao nosso progresso, à nossa caminhada? É o orgulho e o egoísmo. As chagas da humanidade, como dizem os Espíritos, não é? Então aí a gente percebe, por isso que a doutrina nos ensina, né? Trabalharmos esse orgulho, olharmos para dentro de nós, o autoconhecimento, que Santo Agostinho nos diz lá na questão 918 e 919. Olhe para dentro de você, procure se autoanalisar, olhe em você aquilo que não é correto. As atitudes, os sentimentos, os pensamentos, as ações que não estão de acordo com aquilo lá que nós chamamos o homem de bem. Não, mas a gente não faz isso com a gente faz com o outro, com quem está ao nosso lado. Né? Então aquela criatura que está ao meu lado, eu sei todos os defeitos dela. Né? O que ela faz, o que ela deixa de fazer, todos os defeitos, ainda fico dizendo que ela tem que consertar. Ela é que tem que mudar. Não é isso. Nós é que temos que mudar. Nós é que temos que olharmos para dentro de nós, vermos o que nos faz sofrer, o que nos incomoda, e aí irmos trabalhar em cima. É um trabalho árduo, é um trabalho complicado, mas ele tem que ser feito. É o que a gente leu no Evangelho. É o buscar a porta estreita e não se deixar levar e deixar envolver-se pela porta larga. Outra pergunta de Kardec aqui para o companheiro, ele diz: no momento que vos suicidardes, não experimentastes qualquer hesitação? Quer dizer, na hora que você foi cometer o ato, não parou para pensar um pouquinho, não teve um momento de reflexão ali para não fazer, não cometer esse ato? E a resposta: ansiava pela morte, esperava repousar. Então, olha só,
Ele queria repouso. Ficar livre dos problemas que ele tinha, né? Lá de que ele se achava vítima, porque era abandonado. Ficar livre daquilo e repousar tranquilamente. Impossível, né? Não seria a lei de Deus, é verdade. É essa aí, Luiz. É a ideia exata de certas religiões, de que você morre e vai repousar, vai descansar, né? A gente ouve tanto isso em velórios, né? Fulano descansou. Descansou nada, não vai descansar nada. Vai continuar ali na mesma situação, vivenciando as consequências dos seus atos. Porque o que fez com que ele chegasse a esse ponto de cometer esse ato terrível que é o suicídio? A vida que ele levava. Então ele aqui está se colocando como vítima, né? Mas todos nós já sabemos que não existem vítimas no mundo. Não existe injustiça. Os espíritos falam isso. Não existe injustiça no mundo. Ninguém é vítima. A gente se faz de vítima, né, por conta desse orgulho. Mas ninguém é vítima. Essa situação em que ele se encontrava é consequência daquilo que ele mesmo plantou. Nós somos regidos pela lei de causa e efeito, meus amigos. Escolhas dele, pois é. Então nós não podemos nos colocar numa situação de vítima, achar que Deus está castigando, achar que Deus esqueceu da gente, e pensarmos que somos os sofredores, os únicos sofredores, as vitimazinhas que estamos sofrendo e que ninguém tem pena da gente. Não é bem assim, não. O Brás coloca aí, mas conforme for o sofrimento do corpo pela morte natural, é um descanso mesmo. Será que não? Não, Brás. Não. Descanso não. Ele vai ficar livre, mesmo na morte natural que você está dizendo, quando a criatura morre por uma doença, né, que o maltrata muito, mas aquele maltrato ali é consequência dos seus atos. É isso que a gente não pode esquecer nunca. E aí, se ele vai ficar livre, né, vai descansar desse sofrimento, vai depender do seu comportamento diante daquele sofrimento ali. Então não existe descanso puramente. Eu posso fazer então acontecer, quando eu morrer eu vou descansar. Não. Você vai, quando morrer, receber as consequências, sofrer as consequências dos seus atos. Tanto que muitas criaturas morrem de doenças graves e continuam ainda no sofrimento. Por quê? Porque passaram pelo problema da doença enquanto encarnado e não tiveram um comportamento adequado. Não aproveitaram a oportunidade de expurgar ali. Pois é, não tiveram a oportunidade de expurgar. E a gente sabe que você mais do que ninguém sabe disso, que a criatura vem para o mundo espiritual e tem que ir para um hospital continuar lá seu tratamento. Né? Então essa ideia de descansar, vamos tirar isso da cabeça. Não vamos descansar nada. Vamos sim receber as benesses ou os sofrimentos dos nossos comportamentos. Daquilo que nós estamos plantando é o que nós vamos colher. E a gente está tendo aqui o exemplo, né? Quase todo o corpo na velhice, né, sofre muito para morrer. Brás, quase todo o corpo falar muito assim, é ser muito taxativo na Terra, né? E se a gente sabe que mesmo se todos sofrem, se o corpo sofre, é por uma razão óbvia, é por uma razão lógica. O cara buscou o sofrimento para o corpo, né? Não cuidou do corpo. A gente sabe que na lei de Deus não existe nenhuma injustiça. Ninguém é vítima de nada. A gente até se condói, apoia, sofre com a criatura, entende o sofrimento da criatura, mas nós que temos o conhecimento da espiritualidade, nós sabemos que aquilo ali não é castigo.
que aquele sofrimento ali que a pessoa está passando é consequência do seu ato, do que ele fez lá atrás. E aí a gente tem até condolências, a gente até fica ali, mas é a lei. Né? É a lei. E aí ele perguntou, no momento de vos suicidar-te, não experimentaste qualquer hesitação? E ele dizia, ansiava pela morte, esperava repousar. Coitado. Essa é a maior decepção do suicida. Ele acha que vai morrer e descansar e não morre. E se encontra vivo do outro lado. E aí Kardec pergunta, como é que a ideia do futuro não vos fez renunciar a um tal projeto? Quer dizer, a ideia da vida futura. E aí a resposta, não acreditava nele absolutamente. Eu era um desiludido, o futuro é a esperança. Quer dizer, ele cometeu o ato suicida por ignorância, porque sabia, achava que morrendo acabou. Né? De repente, esse foi o ensinamento que ele teve, que a gente sabe que muitas crenças religiosas ainda ensinam isso. Morreu, acabou, ou morreu, vai para o inferno, ou morreu, vai dormir para esperar o dia do juízo final. E isso é um engodo. Isso é um engodo, porque não existe. Você morreu, continua ali vivendo a sua vida. De acordo com aquilo que você fez antes. Então, ele não acreditava, por isso cometeu o ato. Aí Kardec pergunta, que reflexões vos ocorreram ao sentirdes a extinção da vida? Essa pergunta é interessante. Ele diz, não refleti, senti. Ele não refletiu em nada a morte, porque ele não sentiu que estava morrendo, né? Ele diz, mas a vida não se me extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo. Não estou morto. E, no entanto, sinto os vermes a me corroerem. Então, essa falta do conhecimento, olha só, a falta do conhecimento da verdade. Por isso que Jesus disse lá, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa falta desse conhecimento de que a morte não existe, que continuamos de vivo, é a causa de muitos sofrimentos dos espíritos após a morte. A gente que faz esse trabalho de atendimento fraterno a espíritos sofredores nas casas espíritas, nossa, quantos casos chegam para serem socorridos nessa situação? E não são espíritos assim que a gente possa dizer que tiveram uma vida desregrada, que foram pessoas más, não. Pessoas do bem às vezes, mas que achavam que morria, que acabou. Ou então que ia para o céu, ou que ia dormir o sono até o dia do juízo final. Isso não acontece, então acordam do outro lado, né, passando o período de perturbação, e veem que continuam vivos. E aquilo que eles esperavam encontrar, não encontram. E entra no processo de sofrimento. E aí, lógico, são socorridos, né, e levados para as colônias onde há todo o processo de explicação, de entendimento, de adaptação. Mas é o que está acontecendo aqui com o nosso amigo, olha. A falta do conhecimento de entender que a morte não existe fez ele achar que se matando acabaria com tudo, resolveria os teus problemas, ponto, acabou, se finir. Só que ele não morre. Não morre, não tem o entendimento de que não pertence mais àquele corpo, ele continua lá ligado ao corpo, sofrendo as suas... Até porque ele nem sabe como vai sair. Quer dizer, ele sente essa sensação, porque na realidade ele já nem está mais ligado fisicamente àquele corpo. Ele está ali, vamos dizer, ligado psicologicamente, sentindo tudo o que o corpo está passando. É por isso que a gente precisa se preparar para esse momento. Ter esse conhecimento do que é, porque senão a gente embarca nessa também. E aí ele diz, que sensação experimentastes no momento decisivo da morte? E aí ele pergunta,
pois ela se completou. Ele não consegue ainda entender, né, que não morreu. E vocês vejam que os companheiros que fazem esse atendimento não podem chegar para a criatura, né, e falar assim, você morreu. Não adianta, eles não vão entender. Então vocês percebem que Kardec vai perguntando, e provavelmente essa não foi uma única evocação. Esse espírito deve ter sido evocado outras vezes, deve ter sido levado para colônias para ser tratado, para poder entrar no processo. Então o socorro vem a todo mundo. Mas a gente percebe aqui que não se pode direto dizer, você morreu. Né, um doutrinador que faz um trabalho desse, ele não pode chegar, ele tem que fazer com que o espírito, ele vá conversando com o espírito, que era o que Kardec estava falando aqui. E aí na pergunta seguinte, ele está nessa situação de não achar, não entende, não morreu, ele continua vivo. Aí quando ele passar dessa fase, desse sofrimento terrível que ele está nele aí, né, ele vai começar a entender as coisas. E aí a pergunta novamente para ele, foi doloroso o momento em que a vida se vos extinguiu? A resposta dele, menos doloroso que depois. Só o corpo sofreu. Olha lá. Quer dizer, o momento da morte, enfim, foi doloroso nada. O corpo lá sofreu o corte, né, da navalha e pronto. Mas o agora está sendo muito mais doloroso. A gente entende que ele está dizendo isso, né? E aí São Luís vem e complementa a resposta dizendo que o espírito descarregou o fardo que o oprimia, ressentia a volúpia da dor. Ele estava ali sofrendo todas as dores em função desse ato. E aí o Kardec, né, os médiuns lá dessa reunião, começam a questionar São Luís, e São Luís começa a explicar a situação do companheiro. E ele diz, perguntam a São Luís, tal estado sobrevém sempre ao suicídio? E aí a resposta, sim. O espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo dessa vida. Ou seja, até ele compreender que não pertence mais àquele corpo. A morte natural, continua São Luís, é a libertação da vida. O suicídio a rompe por completo. Quer dizer, a morte natural, ela é preparada, ela é prevista. Então, o corpo vai se acostumando também naquele processo. Então, há o desligamento, vai acontecendo o desligamento natural. Dessa maneira, é uma coisa muito bruta. Não era o momento ainda, o corpo não estava preparado para aquela situação, então ele ainda continua ali com o fluido vital muito ainda, né? Até que aquele fluido se esvaia todo, saia todo, é demorado. Pois é o contrário. O fluido custa para sair, porque está todo ali, né? E você vê um homem com 50 anos, ele está no auge da sua energia vital, né? Não podemos dizer que já está lá. Era uma pessoa nova ainda, né? Novo, pois é. Então estava com força total. Corta de repente, não tem como o corpo se acomodar. É como você colocou, Luiz, na morte natural, o fluido vai se gastando aos pouquinhos. Vai saindo tranquilamente, né? E a pessoa não sofre ali, não. E aí Kardec pergunta, dá-se-á o mesmo nas mortes acidentais? Voltando ainda a essa questão anterior, é importante isso aqui, olha. Em qualquer caso de suicídio, São Luís está dizendo aqui que o espírito fica ligado ao corpo, viu? Suicídio dessa maneira, né? Suicídio, não suicídio indireto. Suicídio direto, que o cara vem, dá um tiro, corta lá com a navalha a garganta, ou se joga na frente de um trem, esse tipo de suicídio assim, bruto. E aí ele pergunta, dar-se-á o mesmo nas mortes acidentais, embora involuntárias, mas que abreviam a existência? E aí a resposta é não, lógico, né? E ele diz, que entendeis por suicídio? O espírito só responde pelos seus atos.
Uma morte acidental, involuntária, como ele colocou aqui, a criatura não premeditou aquilo, né? De repente, estava lá no seu planejamento aquela morte acidental. Ser um atropelamento, uma batida de carro, um avião que cai, são coisas que não foram preparadas pelo espírito, né? A criatura não morreu porque eu vou morrer, vou me preparar para sofrer um acidente de carro. Não, porque isso seria suicídio. Então, não tem esse sofrimento, não acontece nas mortes acidentais desta maneira, né? É claro que a gente sabe que tudo também vai depender do tipo de vida da criatura. Existem casos em que pode acontecer sim, mas não tão forte como é no caso do suicídio. Porque no caso do suicídio, ele é o responsável. No caso de um acidente, outro pode ser o responsável, né? Um motorista, por exemplo, que bebe, pega o volante, sai com o carro e invade uma calçada e atropela uma mãe com 3 filhos e mata essa mãe com esses 3 filhos, a gente sabe que aqueles espíritos que estavam ali, essa mãe e esses 3 filhos, teriam até que passar por aquilo. Deveria estar no planejamento lá reencarnatório. Mas eles não vão ser responsáveis por esse acidente. Não vão sofrer as consequências desse acidente. Agora, o motorista, sim. Porque foi imprevidente, né? Bebeu e foi pegar o volante. Então, dele vai ser cobrado, sim, aquele ato, aquele acidente. É por isso que Jesus disse lá, olha, há que ter os escândalos, mas ai daquele que provocar. Serão responsabilizados. E aí São Luís vem dando aqui para nós o esclarecimento final a respeito dessas perguntas, e Kardec então explica. Havíamos preparado uma série de perguntas que nos propunhamos a dirigir ao espírito desse homem sob sua nova existência. Diante das respostas, se tornaram sem objetivo. Para nós, era evidente que ele não tinha nenhuma consciência de sua situação. Então não adiantava nem perguntar. Ele estava completamente alienado. Seu sofrimento foi a única coisa que nos pôde descrever. Era a situação, o momento dele ali era só o sofrimento que ele estava passando. A gente percebe que ele já tinha até esquecido o sofrimento anterior, né? Ele falou lá que cometeu porque era desprezado, mas a dor agora era tão grande, tão maior do que antes, que ele não estava nem assim sentindo tanto o anterior, estava mais ligado no momento atual. E aí ele diz, esta dúvida da morte é muito comum nas pessoas recentemente desencarnadas, e principalmente naquelas que durante a vida não elevam a alma acima da matéria. Então olha aqui a importância disso. Por isso que a doutrina espírita nos pede tanto, se prepare para este momento. Trabalhe lá os seus desapegos. Se olhe como espírito imortal. Conscientize-se de que você não é esse corpo, que você é um espírito que habita esse corpo. Que no momento da sua morte, se você estiver ligado a esse corpo, seu sofrimento vai ser maior. Então essas mensagens, esses ensinamentos que a gente tem, que a doutrina nos oferece, gente, meus amigos, é para que a gente tome conhecimento, reflita e pratique isso. Para que na hora adequada, né, a gente tenha lá subterfúgios para receber o amparo, para ser ajudado. Então, é o que ele está falando muito aqui. A dúvida da morte, essa situação de não entender que morreu, é comum porque as pessoas elas não se preocupam com isso. E acontece muito nesses casos, muitos casos, em que os espíritos chegam lá na mesa de atendimento fraterno, no trabalho de desobsessão, dizendo que não morreram.
O que eu estou fazendo aqui? Aqui não é a minha casa. Eu preciso voltar para a minha casa. Uma vez nós atendemos um caso em que o espírito dizia assim, né? O doutrinador perguntou: e você, meu amigo, o que te aconteceu? A ele: eu não sei o que me aconteceu. Foi até uma situação assim meio hilária, né? Ele assim: eu estava indo de avião, aí nós percebemos que os espíritos ali socorridos tinham sofrido uma morte por acidente de avião. Então ele dizia: eu estava indo para um congresso de odontologia em Portugal. Isso ele falando. E de repente, eu não sei o que aconteceu, que eu estou aqui, estou me vendo aqui, estou vendo muita gente de branco aqui, mas estou percebendo que isso aqui não é um congresso odontológico. Aí o outro espírito, né, no outro médium do lado, virou para ele e falou assim: você não está vendo que você morreu? E aí ele dizia: como morreu? Morreu, você morreu, eu não, eu estou vivo. E aí o doutrinador tem que ir com muito carinho, com muita paciência, e mostrando a situação em que a criatura se encontra, que é desesperador. E quando eles caem em si, né, e percebem, né, porque aí o doutrinador vai falando: olha como é que está a sua situação, veja se esse é o seu corpo, e papapá, blá, blá. Quando eles têm a conscientização de que morreram, entram no desespero, num choro convulsivo. É triste, é muito triste essa situação. Por isso que a doutrina, os espíritos vivem falando isso. Se prepara para esse momento, para você não sofrer tanto. E ele diz assim, continua dizendo para nós: é um fenômeno que parece singular à primeira vista, mas que se explica naturalmente. Se há um indivíduo pela primeira vez sonambulizado, perguntarmos se dorme, ele responderá quase sempre que não. Aqui Kardec vem dando um exemplo, né, de um espírito que está lá dormindo, mas está em estado sonambúlico. E você pergunta para ele se ele está dormindo, ele diz que não. E a resposta é lógica. O interlocutor é que faz mal a pergunta, servindo-se de um termo impróprio. Na linguagem comum, a ideia do sono prende-se à suspensão de todas as faculdades sensitivas. Ora, o sonâmbulo que pensa, que vê e sente, que tem consciência da sua liberdade, não se crê adormecido. E, de fato, não dorme, na acepção vulgar do vocábulo. Quer dizer, o que está dormindo, na realidade, é o corpo. Eis a razão por que ele responde não, porque ele não está se sentindo dormindo. Até que se familiarize com essa maneira de apreender o fato. E assim o mesmo acontece com quem acaba de desencarnar. Para ele, a morte era o aniquilamento do ser. E tal como o sonâmbulo, ele vê, sente e fala. E assim não se considera morto. E isto afirmando até que adquira a intuição do seu novo estado. Então está aí a explicação, né? A criatura não tem noção de que a morte não existe. E eu tenho muita pena dessas pessoas que pregam essa ideia de que a morte é o fim de tudo, que a morte acabou. Porque a morte não é o fim de tudo. A morte não acaba, nós continuamos vivos. E aí a gente vai ter essa decepção, porque você aprendeu que morreu, acabou, e aí você morre e não acabou, você fica totalmente perdido, totalmente desorientado. E vem o sofrimento, porque você está ali querendo fazer as coisas, querendo agir, querendo continuar manipulando aquele corpo, e o corpo já não responde mais, porque o corpo realmente está acabado. E olha aí o desespero, e olha aí o sofrimento. É assim que a gente vê quando a gente atende esses companheiros nessa situação de desespero, achando que morreram, né? Morrem sem saber que morreu. Eu não sei se 80% Barage, mas
Muita gente tem essa dificuldade justamente porque não se preocupa com isso, né? A gente vê muitas pessoas falarem assim, a única coisa que a gente tem certeza na vida é a morte. O dia que ela vier, a gente morre e pronto. Mas agora eu quero é aproveitar a vida. E o aproveitar a vida para essas criaturas são as coisas materiais. São os valores materiais. Nesse momento do desencarne, esses valores materiais não vão ajudar em nada. Com certeza. Né? Mas no momento em que a gente está aqui, né, pegando esse período, esse pouquinho de tempo aqui, aprendendo esse conhecimento aqui, com certeza no nosso desencarne, nós vamos lembrar disso aqui. Vamos lembrar, naquele estudo assim, assado, aquele dia, eu aprendi que se eu fizer assim, aí a gente vai por aí, né? Voltando ao normal, entendendo. Agora, a criatura que não tem o conhecimento, vai fazer o quê? Vai sofrer. Vai sofrer decepções, em primeiro lugar, né? Que achou que ia acabar, que ia ficar livre dos problemas, livre da dificuldade, e não ficou. E continua vivo. E com problemas maiores, porque além dos que deixou, ainda tem os novos que estão adquirindo. Então, num estudo desse, numa leitura de um tema desse, né, nesses exemplos que Kardec pegou e colocou para nós, lá no livro do Céu e Inferno, esses exemplos da situação de cada espírito de acordo com a vida que ele levava. Então nós temos lá no Céu e Inferno vários exemplos, né? Vários casos mostrando como os espíritos se encontram na atualidade em função da vida que levavam. Então a gente tem lá os espíritos felizes, os espíritos medianos. A gente estuda até esse livro aqui aos domingos, aqui às 16 horas, e todos estão convidados para a gente poder, porque são exemplos. Kardec se preocupou em deixar esse exemplo para nós, para que a gente possa ter como exemplo e aí nos modificarmos. Por isso que a gente não vai poder dizer assim, eu não sabia que era assim. Quem já está aqui, quem estuda, participa de uma aula, de um estudo desse, de uma reunião qualquer espírita, numa casa espírita, que já leu um livro, uma mensagem a respeito disso, não vai poder depois dizer que não sabia. Né? Bom, meus amigos, alguma dúvida, algum questionamento, se vocês quiserem, podem colocar aí. A gente está encerrando. Convido a vocês a continuarem aqui na nossa salinha, porque daqui a alguns minutinhos nós vamos ter a transmissão da reunião do Livro dos Médiuns, né? No Livro dos Médiuns, para transmitida diretamente do Centro Espírita Leon Denis. Uma reunião muito bacana também, que tem muito esclarecimento a respeito de mediunidade, que a gente também precisa, né? Ter esse conhecimento do que é a mediunidade. Eu que agradeço, Luiz, a tua participação, que sempre é muito valiosa para todos nós, a participação de todos que aqui estiveram, essas experiências que a gente vai passando um para o outro é muito importante, né? E convido a todos a participarem, ficarem aqui na nossa salinha, que daqui a pouco nós vamos ter aí a reunião do Centro Espírita Leon Denis falando sobre o Livro dos Médiuns. Alguém gostaria de fazer a nossa prece de final, de encerramento? Nina não me falou o nome de ninguém. Ninguém se candidata, né? Vocês têm medo de fazer prece. Olha só aí o que a gente está estudando, hein? Olha o que a gente está estudando. A gente vai precisar de fazer preces na hora dos desencarnes, hein? Na hora que você olhou lá. Você faz, bombeiro, pra gente? A Heloísa não está presente, Braz. Você está dormindo, meu amigo? Você está vendo o nome da Heloísa aqui na lista? Eu não estou vendo. Né? Ela não está na sala. Ai, Braz, você realmente... Então vou liberar para você, bombeiro. Faz a prece aí para nós, depois a gente volta para passar para o Celde.
Queridos irmãos, amigos espirituais, Senhor Jesus, muito obrigado por esta tarde de estudos de hoje, ministrado pela nossa querida Beth Rosado, a quem nós agradecemos muito sua dedicação, seu empenho. Agradecemos, Senhor Jesus, e pedintes que somos, solicitamos que cada vez mais perseveremos nesse caminho do bem, do nosso progresso, e que nossos mentores sempre nos envolvam, nos intuindo e nos mantendo nessa jornada, que não é fácil, mas que nós estamos cada vez mais compreendendo seus objetivos. Envolva também, Senhor Jesus, nossos familiares, nossos amigos, em energias boas e que caminhemos sempre no caminho do bem. Que assim seja, graças a Deus.